Olá, tudo bem? Voltamos aqui às nossas lives, primeira live de 2020. Vamos ver quem está online aí. Já temos gente chegando. Claro, a senhora Anica já está aqui. Eduarda, bem-vinda. Cauane, Dai, Débora, Sara. Tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Mayuri já está por aqui também, que bom. Luan. Primeira live de 2020, pessoal. Salve, salve, Bruno. Acredito que seja Bruno o nome. Quem mais? Vamos chegando, vamos chegando. Tem muita live acontecendo, né? Agora mesmo eu abri meu Instagram. Acho que as primeiras 5 ou 6 bolinhas ali de cima, né? Das pessoas que eu sigo eram com lives acontecendo. Impressionante, né? Isso aí tá virando realmente um. Quem tá aqui para. Cadê aquela live? Pois, não sei, Arthur, não sei. Tem que perguntar para ele também. A gente ficou de fazer e não aconteceu até agora. Helena tá aqui, a Débora também. O pessoal tá chegando, né? Não sei se vocês viram a minha postagem de hoje sobre ruindade, vamos chamar assim, né? Melhor do que falar maldade, é ruindade mesmo. Tava falando de ruindade, gente ruim, né, na postagem de hoje. E eu queria explorar um pouquinho mais esse tema. É muita live, né, gente? É muita live acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que até eu coloco as minhas 10, porque a maior parte das lives começam ali 9, né? Algumas 8. Então, às 10 tem menos pessoas mesmo. Olha, mais gente. Acabou de sair do Dr. Pacheco. Quem mais já está aqui? A Carolina Trindade também está aqui. Ok, Arthur, vai acontecer. Vamos. O ano está só começando. Então vamos lá. O assunto de hoje. Deixa eu anotar aqui então. O assunto de hoje. Pera lá. Ruindade. Vamos pôr assim? Ruindade. Olha só. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Gente, eu há muitos anos. Já vou partir para o assunto, tá? Oi, Vanessa, que bom que você chegou. Há muitos anos eu li, quando eu estava lendo lá os livros do Julián Maris, e num dos livros dele, que é um livro que ele trata da convivência humana, é o Tratado da Convivência, nesse livro ele fala sobre as raízes morais da inteligência. Olha só, quero mais do que falar sobre a ruindade, eu quero falar sobre isso aqui, as raízes morais da inteligência. Eu quero abrir o ano de 2020, primeira live minha sozinho aqui, né, que semana passada foi com convidados, vocês acompanharam, acredito. Eu quero abrir falando sobre isso, falando sobre inteligência, falando sobre bondade, tá? Porque de fato nós temos uma péssima cultura entre nós, especialmente aqui no Brasil, de que as pessoas ruins, tá? As pessoas más, as pessoas mais perversas, elas são espertas, né? Elas seriam inteligentes, aspas. Elas se dão bem, né? As pessoas ruins se dão bem. Essa é uma deturpação da realidade absurda. E a gente só fala esse tipo de coisa porque a gente está doente enquanto sociedade. Nós, brasileiros, estamos muito doentes e a nossa visão sobre a vida está turva. A gente não está enxergando as coisas como deve. Só por isso eu consigo ver um malvado lá na novela, no filme ou na vida real, alguém que eu percebo que é ruim, né? Apesar de que a maior parte das vezes as pessoas na vida real não são ruins como são ruins os personagens de novela e filmes, mas enfim. Apesar de existirem, aquela gente existe. Nós vemos essas pessoas agirem né, com má fé e nós achamos que elas se dão bem. Olha que absurdo, olha que erro de perspectiva nossa. Olhar uma pessoa cometendo maldades num filme, na novela ou perto de nós, na vida real, e a gente ainda dizer essa expressão: o fulano se dá bem às custas do outro. O fulano se dá bem, ou seja, nós garantimos que com a maldade praticada ele consegue o bem, ele conquista o bem. Olha que absurdo isso que a gente fala, que maneira errada de enxergar as coisas. Tá entendendo? Exato, o mundo é dos espertos. E a gente confunde, né, a esperteza com a inteligência. Eu até posso aceitar a ideia de que
as pessoas más, né, os perversos, os psicopatas são espertos. O que é esperteza? É justamente aquela habilidade de tirar vantagem de toda a situação, né? Isso é esperteza. Você nunca ficar por baixo. O sujeito esperto é aquele que tira vantagem, né? Olha, no inferno tem mais bobos do que maus. Veja, é um tipo de afirmação absurda, completamente absurda, né? Ninguém vai para o inferno por ser bobo, mas vai para o inferno por ser mau, obviamente. Enfim, então o esperto, até posso concordar que as pessoas más, ruins, sejam espertas. Ou seja, tirem vantagem dos outros, tirem vantagens das situações, certo? Não percam num plano das coisas, não percam como as pessoas boas ou ingênuas, muitas vezes, perdem oportunidades, deixam o outro passar na frente, deixam o outro crescer no lugar dela, etc e tal. Mas isso é uma questão que a gente está na clave da esperteza e da falta de esperteza, colocando aqui a ingenuidade como o oposto da esperteza. Agora, jamais a gente pode dizer, e isso é só mesmo questão retórica, a gente só fala isso porque a linguagem admite esse tipo de coisa, isso não tem eco na realidade. Jamais podemos dizer que uma pessoa que pratica o mal se deu bem. Porque o fruto de uma má ação não pode ser uma coisa boa. Entende? A má ação vicia o processo. Ela vicia, ou seja, se eu pratico uma coisa ruim, a consequência do ato ruim, a consequência, olha, de eu estar enganando uma pessoa, de eu estar passando a perna nela, de eu estar invejando ela, de eu estar realmente agindo para diminuí-la, para fazer mal. Como pode sair algo bom disso? Então é óbvio que é apenas uma figura retórica a nossa, quando a gente diz fulano se dá bem. Fulano é tão ruim e só se dá bem. Porque, primeiro, pelos motivos que eu acabei de explicar, não tem como se dar bem aquele que pratica o mal. Ou seja, o fruto da ação que é ruim, o fruto não pode ser bom. Do pé de laranjeira que está podre não pode nascer uma boa laranja. Estão entendendo? Agora, o segundo motivo é, por que eu não posso dizer essa frase, que aquele fulano ruim se dá bem? Segundo motivo, porque ele se daria, com muitas aspas, bem apenas num plano dos fatos. Apenas num plano, que é esse plano mundano terreno, em que ele engana uma pessoa e fica com o dinheiro dela. E aí fica com a conta bancária cheia de dinheiro. Porra, aí ó, fulano se deu bem. Bom, se deu bem no máximo no plano do mundo. Porque no plano da eternidade esse cara está ferrado. Se ele não rever, né? Se ele não se propuser a uma autoanálise, um arrependimento do que ele fez com aquela pessoa, ele vai se dar muito mal na eternidade. Ou seja, mesmo que eu admita que ele se safou da situação que ele praticou mal, ficou com a conta bancária cheia, não foi preso, não respondeu pelo que fez. Mesmo que eu admita, então, que isto foi bom para ele, no plano, olhando as coisas desde a perspectiva da eternidade, que é a única perspectiva que importa, convenhamos, né? Ele está ferrado. Nada que você faça no mundo se desfaz na eternidade. Uma coisa praticada nessa no mundo vai ter consequências. Vocês estão entendendo? Então, olha, os dois motivos pelos quais você jamais deve dizer que fulano se deu bem praticando coisas ruins contra outras pessoas. Primeiro motivo, porque de uma ação má não tem fruto bom. Segundo motivo, que aquela esperteza dele só rende frutos no plano do mundo. Nesse plano que acaba aqui quando ele morrer. No plano da eternidade, isso não dá frutos. Isso só dá frutos ruins, negativos para ele, para a alma dele. Ele está danando a alma dele ao ficar praticando recorrentemente o mal, ainda mais se for com consciência, ou seja, praticando o mal porque quer praticar o mal, porque quer enganar, porque obviamente que todos nós praticamos o mal, mas acredito eu que nós, que somos normais, comuns, praticamos o mal muitas vezes inconscientemente. Quando praticamos o mal conscientemente, fica mais grave o nosso erro, fica mais grave o nosso desvio, entende? Ó, o episódio de Natal do Porta dos Fundos. Ah, eles vão ganhar ibope se reclamarmos, como se isso fosse boa recompensa. Exato, exato. Quer dizer, o cristão que está ofendido, o papel dele é protestar, certo?
Eu não protesto porque eu simplesmente não assisto e eu evito entrar nesse tipo de polêmica que eu já considero perdida, entende? Essas batalhas mundanas para mim que eu considero perdidas. Mas entendo quem vai lá, quem faça tudo aquilo como o São Dom Bosco vai lá e entra com ação, etc e tal, e luta, né, judicialmente, né, contra aquelas ofensas que o pessoal do humorístico lá fez contra o cristianismo. Entendo isso, mas não é a minha, entende? Eu não batalho nesse campo. É só isso que eu quero dizer. Agora, voltando lá. Para você se dar bem na vida, você tem que praticar bons atos. Os bons atos geram bons frutos. E assim é com a inteligência também. Veja, eu já disse numa outra live que a inteligência é a nossa capacidade de perceber a verdade. Certo? A inteligência é a capacidade de perceber a verdade. Quando a verdade passar na minha frente, opa, estou vendo ela passar. Isso é ser inteligente. Tem um quê de bom senso, tem um quê de equilíbrio, exige atenção, tem um quê de vontade, né, de querer ver a verdade. Tudo isso faz parte do processo. Mas em si mesma a inteligência é essa capacidade de perceber a verdade. Eu costumo dizer que é como uma lanterna que você tem aqui. E quando a verdade está passando, você ilumina ela ali. Você ilumina e a enxerga. Então essa lanterna, conforme o tamanho e o poder da luz dela, é a potência da sua inteligência. Agora olha só. Tal como eu disse no meu texto do feed hoje aqui do Instagram. Se você não leu, depois vá ler o texto que eu postei hoje, tá? Eu não posso admitir que a verdade é uma coisa ruim. Certo? Como é que a verdade pode ser má? Isso é uma coisa que é um contrassenso para mim. A verdade é a oposição à mentira. E a verdade em si mesma é boa. Eu posso não gostar da verdade. Ela pode doer em mim. Ela pode até me dificultar a vida. Mas nem por isso a verdade é má. Nem por isso ela é ruim. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ou Platão, verdade conhecida, verdade obedecida. Muito bem. Então eu não posso admitir que a verdade em si mesma seja má. A verdade é boa. E como muitos teólogos e filósofos já explicaram, verdade, bem e beleza são faces da mesma coisa. Certo? Bondade é bela e verdadeira. Verdade é bela e boa. Tá? Beleza é verdadeira e boa. Então são faces da mesma coisa. Bondade, verdade e beleza. Então se eu admito que verdade é boa, olha só. A minha inteligência, eu falei lá que é um canhão de luz que eu projeto sobre as coisas. Projeto sobre a verdade. Vocês não percebem que essa luz será mais poderosa se ela estiver imbuída de bondade? Porque haverá um reconhecimento da verdade, que é boa em si mesma. Presta atenção. A esperteza não é a mesma coisa que a inteligência. A esperteza é a capacidade de tirar proveito das situações e dos outros. A inteligência é a capacidade de perceber a verdade. Bom, a verdade é boa, já disse isso. Portanto, a minha inteligência, que é o meu canal de luz para ver os objetos, para ver a verdade que está aí na realidade, certo? Que sustenta a realidade, ela será mais potente, em alguma medida, ela será mais potente, ou seja, ela será mais fecunda, terá melhores consequências, quanto mais próxima ela for do objeto iluminado, que é bom em si mesmo. Se eu estou cheio de maldade, isso tudo por causa da frase do Julián Marias que eu coloquei lá no post, né? As raízes morais da inteligência. Ou seja, a inteligência tem uma raiz no bem. É isso que ele está querendo dizer. Inteligência tem uma raiz no bem. As pessoas más são burras. São burras porque não sabem do que a realidade é feita e não conseguem ver na realidade a verdadeira constituição das coisas, que são de bondade, beleza e verdade. Se eu estou imbuído desse espírito, se eu estou trabalhando, né, a favor do meu coração, a favor daquilo que desde dentro ecoa em mim, né, da bondade que existe no homem no seu nascimento, que é dada na essência do homem. Pelo amor de Deus, que ninguém aqui venha me falar que o homem nasce mal. Está cometendo um sacrilégio. Né? Nascemos bons, temos toda a carga divina dentro de nós. A carga não no sentido pejorativo, né? A carga como componente, constituição nossa. Então temos tudo isso, temos o ser em nós, e o ser não é mal, o ser é bom.
Em si mesmo, o ser é bom. Né? Claro, as maldades são frutos das nossas escolhas e porque a maldade é uma possibilidade humana. Ela está no mundo e ela é uma possibilidade. Mas então, olha só, se eu estou trabalhando a favor da minha natureza, a favor da bondade que constitui o meu ser, é óbvio que o meu canhãozinho de luz, a minha lanterna, vai ficar mais afinada para as coisas da vida, para as coisas da realidade que são boas em si mesmas. Vocês estão entendendo? Isso, quando a gente observa o Brasil, muito bem lembrado aqui, o Bruno, a gente vê o quanto a mentira afeta, né, a mentira, a falsificação afeta a apreciação que o brasileiro tem de todas as coisas, da música, da cultura em geral. Ou seja, as mentiras e as falsificações que acontecem na nossa cultura, né, ou seja, acontecem com o nosso povo e, portanto, acontecem com cada um de nós, nos impedem de ver as coisas como elas são. Entende? Nos impedem. Pecado original é a possibilidade constante de optar pelo mal, o Petrus. Não é que você se torna mal, não. Você apenas, desde o pecado original, você tem a possibilidade do mal. Antes do pecado original, o mal não era possível para o homem. Porque ele estava lá naquela árvorezinha com aquela serpente, era só não ir lá. Ok? Porque Deus viu que tudo era bom, é assim que está no Gênesis. Depois do pecado original, o mal faz parte, o mal é uma possibilidade. Mas você não nasce mal, você nasce com a possibilidade do mal. As pessoas têm que fazer essa. Tem que saber diferenciar, hein, uma coisa da outra. Você não vai dizer que uma criança recém-nascida é má. Você vai dizer que ela tem possibilidade para o mal. Ok? Então, olha só. As pessoas ruins, as pessoas de coração de pedra mesmo, como a gente diz, coração peludo, né? Coração seco, ressequido. Essas pessoas, elas vão alimentando essa possibilidade do mal dentro delas. E elas, o que acontece? Elas viciam o olhar. É uma coisa básica. Quem é ruim, quem alimenta o que é ruim dentro de si, vicia o olhar para o mundo. A lanterna já não funciona. A lanterna já não capta as nuances de bondade da vida. E daí eu começo a só ver coisa ruim. Eu vou dizer para você, dificilmente conheci uma pessoa que falava mal do mundo, que se ressentia do mundo, se ressentia das coisas ruins do mundo. Dificilmente conheci uma pessoa que falava isso e que não era ruim. Ou que não agia com muita maldade em muitas situações. As pessoas têm uma preguiça para com a realidade. Elas têm uma má vontade com a realidade. Elas preferem se encher de ressentimento, elas preferem se encher de desesperança, elas preferem alimentar todas as víboras, todas as coisas ruins que existem como possibilidades no coração do homem, sim. Elas preferem alimentar tudo isso daí, e é o que acontece com o olhar dela. Projeta sobre a realidade isso que ela alimentou, é uma coisa óbvia. Se eu fico pensando em coisas ruins, eu passo a ver coisas ruins na vida. Eu passo a separar as coisas ruins da realidade e a exaltá-las. Porque o meu olhar está viciado. Tá entendendo? O meu olhar está viciado. Não tá. A ruindade está ligada à dor? Não. Eu conheço gente ruim que nunca sofreu na vida. E é ruim. Não tem nada a ver com isso daí, não. Aliás, a dor tem muito mais chances de diminuir a ruindade, né? Porque, né, faz o sujeito sofrer, faz o sujeito se apegar ao próprio coração, a sentir a própria carne, a própria limitação, a ter que depender do outro, muitas vezes. Então, a dor, na verdade, é remédio contra a ruindade, né? É difícil enxergar a verdade, Micaela? É difícil enxergar a verdade porque a gente não é bom o suficiente. Essa é a verdade. Porque a gente não atua a favor da bondade. Porque a gente não alimenta o nosso coração de coisas boas. Isso aqui parece piegas falar uma coisa dessa, mas essa é uma verdade, gente. Eu vou fazer 37 anos essa semana. 37. Aliás, espero os parabéns de vocês no dia 23. Vou fazer 37 anos essa semana. Eu percebi isso agora. Eu digo pra vocês, aqui no meu coração, eu tenho certeza do que eu tô falando. Eu saberia muito mais da vida, mas muito mais do que eu acho que eu sei hoje. Saberia muito mais dos livros que li, inclusive, se eu tivesse sido uma pessoa melhor. Se eu tivesse agido moralmente melhor do que agi em muitas situações da minha vida, em muitas fases da minha vida. Se eu tivesse sido um ser humano melhor, eu saberia muito mais hoje. Porque aquilo de que se constitui a vida e a realidade, que é de bondade, beleza, verdade, teria se mostrado para mim com mais exuberância, porque eu teria o olhar esperançoso, bom, belo e verdadeiro para enxergá-las. Agora, com uma viseira na frente, é difícil você ver.
E daí insistindo, né? Repetindo para você mesmo. Ah, que o mundo é feio, que o mundo é sujo, que o mundo é cruel, que o mundo é ruim, que as coisas são assim. E aquele ressentimento, rancor, sempre esperando o pior das pessoas. Ah, porque me passaram a perna 10 vezes. Ah, porque não sei o que, eu não acredito em mais ninguém. Putz, para com isso. Para. Isso é um coração rancoroso e ressentido. É coração magoado. Se você tem menos de 75 anos de idade, você não tem direito a ter coração magoado e ressentido. Se você tem 75 anos e durante os 75 anos te maltrataram, pisaram e te passaram a perna, atenção, você também não tem direito de ser uma pessoa rancorosa, ressentida e má. Ninguém tem o direito a isso. Isto não é um direito para nós. Está entendendo? Não é um direito nosso. Ser ruim não é um direito. É uma possibilidade. Podemos ser ruins, podemos ser maus, mas não é um direito do homem. Ai, a vida me maltratou demais, as pessoas judiaram de mim. Ah, eu tenho meus motivos para ser ruim. Bullshit, tá? Enfia o rabo entre as pernas e jamais repita uma coisa dessa. Você não tem direito algum de ser ruim. Mesmo que a vida pise em você, mesmo que as pessoas te maltratem. Eu sei que é difícil, mas você não tem o direito de ser mal. Você tem o dever de reforçar o bem, de escolher o bem, para que boas coisas aconteçam das tuas boas ações. E o quanto você resistir, porque isso é uma resistência, o quanto você resistir a essa verdade de que o mundo é bom, de que ele não é sujo, de que ele não é perverso, mas que a perversão e a sujidade são presenças no mundo, é verdade. Enquanto você resistir a isso que eu estou falando, você não aprenderá certas coisas da vida. Você vai bater com a tua mão na ponta da faca, vai continuar batendo e não vai saber por que está tão difícil viver, por que está tão doloroso viver. O pessimismo é um problema moral, sim. Boa, Petros, gostei, é isso mesmo. O pessimismo é um problema moral. Por que é um problema moral? Porque o pessimista, aquele que é de carteirinha, que sempre espera o pior, sempre espera o pior, sempre espera o pior, ele desconfia da bondade do mundo, da bondade que constitui o mundo. Então é óbvio que é um problema moral. Porque se nós estamos aqui no campo do que é bom e do que é mal, do ruim e do melhor, nós estamos no campo da moral. Se eu acredito que eu vivo num mundo em que o mal predomina, putz, o que é a minha vida moral então? Se eu parto dessa verdade de que a maioria é ruim e de que o mundo é ruim, então o que acontece com a minha vida moral? A certeza que eu tenho na minha vida moral é de que a qualquer momento vão passar a perna, de que sempre que puderem vão pisar em mim, etc, etc. Meu Deus, mas a vida assim fica insuportável. E aqui, quais são os sentimentos comuns que vão originar disso? Ressentimento, rancor, mágoa, raiva de tudo e todos, né? Vitimismo. Porque daí você começa a culpar, né, quem te fez mal, culpar quem não te tratou bem, culpar quem te passou a perna, culpar quem não te deixou fazer aquela faculdade, culpar... Você começa a culpar, Olha, você cria um mecanismo assim de autoafirmação da sua miséria e do seu pessimismo, do seu olhar viciado sobre a vida. Entende? É um olhar viciado. Exato. É nadar contra a correnteza, Helena. O olhar inocente e o olhar ingênuo é bom. Porra, oxalá eu tivesse olhar inocente e ingênuo sobre as coisas. Quer dizer que eu não seria corrompido. É óbvio que... Vocês não entendem quando Cristo diz que vão para o céu aqueles que tiverem o coração de uma criança? Aqueles que forem como criancinhas? O que vocês entendem por essa frase? Que a gente tem que ser ingênuo e inocente. É muito melhor ser ingênuo e inocente do que esperto. Esperto é bom no mundo. Nesta dimensão do toma lá da cá. Nessa dimensão de que minha vida vai acabar e eu tenho que me dar bem. Bem com aspas, né? Agora, se eu penso mesmo na altura da vida humana, no futuro e destino da vida humana, na eternidade, é óbvio que é melhor ser um ingênuo, um inocente. Entende? Uma vez perguntaram para um padre, e eu estava presente nessa formação, por que Deus permitia que crianças morressem? Aí o padre deu uma resposta super complexa que eu vou resumir aqui para vocês o seguinte. Olha, é uma dor, etc e tal, ninguém está aqui para justificar essa dor, mas lembre-se o seguinte, que a criança que morre, morre como inocente. Pô, vai pro céu direto. Morre como inocente. Não deu tempo dela corromper o coração dela. Não deu tempo de corromper o olhar dela. Não deu tempo dela ficar igual a gente. Igual eu e você. Morre como inocente. Você quer morte melhor do que essa? Morrer como inocente? É paraíso na certa, meu amigo.
Então, é aquela velha história. De novo, quando a gente fala aqui de bondade e ruindade, bondade e maldade, quando a gente fala desses temas, de novo entra em xeque o quê? A nossa perspectiva sobre a vida. É uma perspectiva mundana ou é a perspectiva da eternidade? Porque se você não admite sinceramente a perspectiva da eternidade, isso que eu estou falando vai entrar meio torto em você, sim. Vai entrar meio torto. Você não vai concordar muito com o que eu estou falando. Mas daí é porque você tem uma perspectiva bem mundana das coisas. Mundana no sentido rebaixado. De que a vida é isso aqui, do nascimento à morte. Acabou. Então é claro. Aí eu tenho que concordar com o Lula. Eu tenho que ser feliz aqui agora. Não, que o pobre será exaltado, os humildes serão exaltados. Tem que exaltar a mim mesmo agora. Você está entendendo? Se eu admito essa cosmovisão rebaixada, pronto. Essa conversa toda sobre moral fica completamente ineficaz, inútil. Por que você vai praticar bons atos se não tem consequência alguma? Se não tem depois, não tem eternidade, você vai praticar bom ato por quê? Com medo de te pegarem, com medo de descobrirem, com medo da sociedade. Puta que pariu. Quantas coisas você pode fazer, mas sem que ninguém saiba. Então não tem por que você deixar de fazer o mal, sem um medo da sociedade. Dá pra fazer um monte de maldades em segredo. Tá entendendo? Então é preciso assumir a visão transcendente da vida. As pessoas ruins, as pessoas que gostam, sabe, que gostam de espizinhar os outros, que gostam de... que tem dificuldade para caridade, que tem dificuldade de doar-se, que tem dificuldade de fazer o bem para alguém, tem dificuldade, sabe, de olhar o outro e deixar que o outro brilhe, que não sintam inveja. Essas pessoas, elas são tão acachapadas, mas elas são tão pequenas, que elas realmente acham que elas são as donas do pedaço. Por isso que essa frase aí se perpetua entre nós. O fulano faz o que quer e se dá bem. Porque eles acreditam nisso. Esse povo ruim acredita. Por isso que eu falo que esse povo ruim é muito burro. Gente ruim é muito burra. Porque ela acha que ela está se dando bem. Olha o tamanho da burrice da pessoa. Ela faz o que quer com os outros. Ela é incapaz de um ato de doação. Ela é incapaz de se sacrificar por alguém. Ela é incapaz de reconhecer o mérito do outro. Ela é incapaz de aplaudir o crescimento do outro. Ela é incapaz de fazer coisas que não são a favor dela, mas a favor de alguém que ela ame. Ela é incapaz de levantar a bunda para ajudar uma pessoa. Ela acha mesmo que ela está na vantagem. Olha o tamanho da burrice dessa pessoa. Ela não é burra, ela é retardada. Vocês estão entendendo isso? Ela é reta completa, essa pessoa. Ela é reta, não tem outra coisa. É de dar pena. Eu não tenho pena porque ruim tem que se fuder. Mas você entende isso? Gente ruim tem que se fuder. Perdão a expressão aqui, gente ruim tem que se fuder, gente. Para de ter dó de gente ruim. O que é isso? Não tem que ter dó de gente ruim, tem que ter dó do sofredor, dó de gente ruim. O que é isso? Como eu já disse, ninguém tem justificativo para ser ruim, porque eu vou ter dó de gente ruim. E as piores pessoas que eu conheci, as pessoas com o coração mais preto que eu conheci na minha vida, não tinham sofrido nada. Não tinha sofrimento algum na vida. Aquelas coisinhas simples, comuns que acontecem comigo com você. Pelo amor de Deus, vá procurar sarna para se coçar. Gente ruim é gente burra. Que não enxerga a vida, não consegue ver os andares da vida, não consegue ver os andares da existência. Toma uma partezinha do mundo, aquela partezinha suja, aquela partezinha, entende, asquerosa. Toma aquilo como verdade, começa a lidar com o mundo como se o mundo fosse aquilo. E aí acha que está abafando. Engana um ou outro, leva vantagem numa ou outra situação, consegue que papai e mamãe resolvam tudo pra ela sem ela ter que mexer a bunda da cadeira e pronto. Você tá vendo como eu sou boa? Tá vendo como eu sou esperta? Querida, você é a pessoa mais idiota da face da Terra e você não sabe. Você está perdendo a vida e você não sabe. Você está deixando de ver do que a vida é feita e você não sabe. Tamanha a sua burrice. Vocês estão entendendo? É muita burrice. É uma coisa assim, que beira mesmo o retardamento. É uma alma estúpida. Vocês estão entendendo? É uma alma estúpida. Por quê? Por que ela é estúpida? Porque ela se faz desperta. Acha que está ganhando com aquilo. Mas no fundo ela está perdendo a essência da vida. E para mim esse é o ato supremo da burrice. Você perder a vida. Perder o que da vida? A essência da vida. Você não vive porque você não tem bondade suficiente para encontrar aquilo. Para enxergar aquilo, para ter reciprocidade com o que é bom, belo e verdadeiro. Com a delícia que é você fazer o bem para alguém. Com a delícia que é, por que eu cozinho? Porque eu tenho medo de ser ruim, gente. Eu tenho um monte de medo de ser ruim. Entendeu? Eu cozinho por quê? Porque eu acho que o ato de cozinhar é fazer bem pro outro. É um gesto de amor cozinhar. Eu fico 4 horas de pé numa cozinha, se preciso for, para fazer um grande jantar. E para mim isso é um ato de bondade. É um ato, sabe? Eu tô dando algo bom para outras pessoas.
E não peço nada em troca. Tem mais essa. Quando eu cozinho, quem já comeu minha comida sabe disso, eu não peço nada. Nada. Nem que a pessoa traga água, eu não peço. Não peço nada em troca. É porque eu quero fazer aquilo por ela. Porque essa é uma forma de eu tentar ser um pouquinho melhor. Você está entendendo? Então assim, ó, as pessoas ruins, elas não sabem a delícia dos atos bons. Elas não sabem. Quem é normal, quem é comum, e que de vez em quando comete maldades também, né? Porque aqui ninguém é santo, reconhece, sabe que as coisas boas são muito mais deliciosas. Mas nossa, ó, mas muito mais. E planificam a gente, preenchem a gente. É uma coisa maravilhosa. E as coisas más, enfim, fazem a gente se safar de situações. É isso que elas conseguem. Permitem que a gente continue lá, coçando o saco, enquanto o outro se ferra no nosso lugar. É isso que as coisas más permitem. Então a consequência disso é vida medíocre. É vida medíocre, gente. Então, era esse o recado que eu tinha pra hoje. Cansei de falar, porque gente ruim não merece uma live também tão grande. Isso aqui já tá bom. Depois, leiam lá o post que tá no meu feed, tá? Compartilhem isso, compartilhem a live quando for pro YouTube. Manda pra aquele povo ruim da tua família também. Pros teus amigos do trabalho, que é ruim, manda pra ele também, tá bom? Porque você tá chamando ele de burro por tabela. Pode ser que ele não entenda. Por quê? Porque ele é burro, tá bom? Abraço e até a próxima live. Eu aviso vocês. Tchau, tchau.